Fala aí pessoal, salve torcida tricolor, chegando com mais um vídeo recheado de informações para vocês aqui no canal do Lessa, sua principal fonte de informação diária sobre o tricolor. Peço que vocês não reparem desta vez na minha voz, com certeza também não será o meu melhor vídeo em termos de entusiasmo, pelo menos, porque como eu vim falando para vocês, eu já tô há 2 dias sentindo, há mais de 2 dias, sentindo sintomas aí de resfriado, de gripe, e eu tava na expectativa de que fosse só isso, mas infelizmente caiu mais o invicto, eu peguei Covid-19, mas tá tudo bem também, assim, esses sintomas são chatos, eu tô aqui na raça mesmo, porque eu não tô bem, mas nada de mais grave, nenhum sintoma mais grave, graças a Deus estou vacinado. Até onde eu sei é a primeira vez que eu peguei, as outras vezes que eu testei, né, nunca deu positivo. Dessa vez, infelizmente, deu positivo, não sei nem se eu estarei na transmissão do Jogo do Brasil lá na Rádio Globo hoje, mas enfim, eu tô aqui porque eu tinha muita informação, muitas informações para trazer para vocês, informações importantes, e enfim, obrigado aí pela compreensão de todo mundo, pelo apoio de todo mundo. Vamos que vamos falar de notícia, que é o mais importante, porque neste vídeo aqui, ontem eu falei com vocês que o Diniz estava chegando ao Rio de Janeiro para assinar contrato e fazer a primeira reunião presencial de planejamento visando a temporada 2023. E isso aconteceu. E o Fluminense já definiu os primeiros alvos do mercado. A gente vai falar sobre isso aqui. O Fred agora é oficial. O Fred faz parte da diretoria do Fluminense, já está dentro desse planejamento também esportivo para o ano que vem. O Fluminense já começou a se movimentar no mercado, já começam a pipocar algumas informações de interesses no zagueiro Joaquim do Cuiabá e também do Vitinho do Atlético Paranaense. E o clube decidiu não investir na compra em definitiva do João Pedro, que se destacou pelo Sub-23 nesta temporada. Então, isso e muito mais aqui neste vídeo para vocês. Assista até o final porque tem muita informação. E rapidamente, antes da gente seguir com os assuntos aqui deste vídeo, hoje é dia de seleção brasileira, né, gente? Brasil e Camarões, último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. E é claro que eu vou trazer a minha dica Parimatch aqui hoje para vocês. Se você ainda não conhece a Parimatch, eu te convido a conhecer. É uma das maiores plataformas de apostas e jogos do mundo. É um site muito simples, rápido, fácil, intuitivo, é muito tranquilo de mexer. E você vai aqui no comentário fixado na descrição do vídeo, clica nesse link que eu vou deixar para vocês, faz seu cadastro em menos de 1 minuto e você já vai aqui, ó, entrar no site da Parimatch. Do lado esquerdo aqui, clique em Copa do Mundo. Esse jogo Brasil é muito favorito, a gente sabe disso. Por isso está pagando pouco numa vitória da seleção brasileira, apenas 1,38. Então eu decidi apostar aqui, ó, que nesse jogo vai sair mais de 2,5 gols, ou seja, pelo menos 3 gols. Tá pagando 1,72. Então eu vou aqui, ó, um valor simbólico aqui para vocês. Ó, R$10, vou apostar aqui. Pronto, aposta feita, eu acho que nesse jogo vai sair pelo menos 3 gols, Brasil vai ganhar com tranquilidade. E o melhor, você tem bônus aqui de até R$ 1.500 utilizando esse cupom que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, o cupom CDL. Utilizando esse cupom, você tem até R$ 1.500, isso mesmo, gente, R$ 1.500 em dobro no primeiro depósito. Então vem para a Parimatch que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Muito bem, eu começo já falando sobre Fred. Ontem à noite, o clube anunciou de maneira oficial, que já era esperado, né? O Fred, como membro do departamento de futebol, está dizendo aqui, o cargo será o de diretor de planejamento esportivo. Tá aqui, será o cargo do Fred agora, após concluir cursos de especialização, que seriam a experiência adquirida dentro da sua vitoriosa carreira. O ex-atacante será responsável pelo planejamento e integração de todas as áreas do futebol do clube, entre profissional, categorias de base e feminino. Fred inicia seu trabalho com a missão de auxiliar o departamento de futebol no planejamento para a próxima temporada. Nesta quinta, ele participou de uma reunião com a diretoria e com o técnico Fernando Diniz, visando 2023. Ele também terá como atribuição representar o Flu em viagens de intercâmbio com equipes da Europa e apoio em decisões de logística esportiva. Ele responderá à diretoria executiva de futebol e à diretoria do clube, aqui falando, né, que ele tirou a licença B, fez curso na CBF Academy, aqui falando sobre os números do Fred. Enfim, muita gente acha que não é uma boa, muita gente acha que isso pode, enfim, ter um efeito colateral lá na frente, porque se expõe, se o time for mal, o Fred também vai ser alvo de críticas, tem uma relação de conflito de interesse, porque ele é muito próximo, um empresário que gere a carreira dele, gere outra carreira de vários outros jogadores também, que é o Francis Melo. Então tem uma série de coisas aí que muita gente vem criticando aí nas redes sociais. Eu já falei, dei minha opinião sobre Fred, eu acho que é um cara
que está se especializando, acho que ele vai fazer mais cursos. E assim, esse cargo, se fosse um cargo de diretor executivo, por exemplo, e aí eu já não concordaria. Mas esse cargo, eu acho que a presença do Fred no dia a dia do clube, no vestiário, eu acho que só tem a agregar, na minha opinião. Né? A gente vai ter que aguardar para ver como as coisas vão acontecer. Mas eu acho que ele vai ter uma importância, eu acho que é um cara que tem história, é um cara que tem muita experiência, então ele vai trazer essa experiência agora para essa função de diretor esportivo. Ele não vai ficar só no futebol profissional, pelo que está dizendo aí, por essas informações do Fluminense, vai para a categoria de base, vai para o futebol feminino. Então eu acho que o Fred tem a agregar. Eu acho que quando a gente fala de Fred e Fluminense, é uma relação que ela nasceu para ser eterna, né? Não à toa foi despedido do Fred eterno. Então eu acho que isso vai contribuir para o clube. Agora, aquela questão, custo-benefício, em algum momento a gente vai acabar descobrindo isso. Né? É um salário alto? Quanto isso custa ao clube? Quanto vai custar? Como é que vai ser o desempenho dele? Tudo isso só o tempo vai dizer, né? E é óbvio que se alguma coisa não sair como planejado, o Fred pode virar alvo também de críticas. Isso a gente já viu isso acontecer com vários outros ídolos de outros clubes. Então, enfim, vamos aguardar para ver. Mas a princípio, eu acho que isso tende a ser benéfico com o clube, mas evidentemente quero ouvir a opinião de vocês também. E teve também Fernando Diniz assinando o contrato, agora o contrato definitivo que será registrado na CBF. Eu falei para vocês ontem, né, que ele iria assinar o contrato, e rolou também a primeira reunião presencial de planejamento. Por que presencial? Porque o Diniz já vinha conversando com a diretoria, né, de forma online, por telefone, enfim. Mas ele veio para o Rio para assinar o contrato e agora tocar esse planejamento com mais intensidade. E eu vou colocar aqui, a Flu TV fez um material especial com o Diniz, ele falando só o trecho dele falando exatamente essa questão sobre o planejamento para 2023. A manutenção da base para aquilo que a gente vai ter que disputar o ano que vem era o principal reforço fluminense, a manutenção do time. E quanto assim, ao planejamento, em termos assim, de metodologia e de estruturação, na questão tática, técnica e física, a gente já tem um caminho, não é mais uma continuidade e uma melhoria daquilo que a gente vinha fazendo, procurar melhorar em todas as frentes, do que startar e ser um grande recomeço. É mais uma continuidade daquilo que a gente fez em 2022, procurando melhorar aquilo que for possível. É importante a palavra do Diniz falando sobre planejamento. O que eu posso dizer para vocês? Eu não descobri nomes ainda de forma concreta, né, de jogadores que possam reforçar o clube no ano que vem, mas o que eu posso dizer para vocês é que esses nomes eles já foram definidos. Né? Havia uma série de jogadores do interesse do Diniz, que ele gostaria de contar, do departamento de scout, talvez o chefe de scout Ricardo Corrêa. Esses nomes foram colocados na mesa e o Fluminense já definiu os primeiros alvos do mercado. Né? O clube, obviamente, é um processo, faz a sondagem, faz a abordagem para saber as condições, se o jogador deseja sair, como eu já falei aqui para vocês, se é viável financeiramente, enfim. Se vai ser empréstimo, se vai ser contratação em definitivo, uma série de coisas. Então agora a gente já vai ter movimentos mais concretos do clube no mercado. E, inclusive, já estão saindo algumas informações, pipocando algumas notícias. O Jorge Nicola trouxe informação, por exemplo, de que o Fluminense fez uma sondagem em relação ao zagueiro Joaquim, do Cuiabá. Joaquim que disputou o Brasileiro pelo Cuiabá, jogador de 23 anos, foi bem, inclusive, no Cuiabá, é um jovem ainda, disputou 28 jogos, e é um atleta que está sendo especulado em vários clubes. Vários clubes já demonstraram interesse por ele. Então não é uma contratação fácil, e segundo o Jorge Nicola, o Cuiabá está cobrando aí 4 milhões de euros para uma contratação em definitivo. Dificilmente o Fluminense ia investir, não teria como investir esse valor. Provavelmente teria que buscar um empréstimo, mas assim, a zaga não é uma prioridade do clube. Eu acho que deveria trazer mais o zagueiro após a saída do Lucas Claro, na minha opinião. Mas a zaga não é uma prioridade absoluta. Se surgir alguma oportunidade, pode ser. E aí, talvez o Joaquim se encaixasse nessa questão de possibilidade. Mas tem vários outros clubes na briga, então eu acho bem difícil. E outra informação que saiu foi sobre o Vitinho do Atlético Paranaense. Essa informação aqui é da querida Nádia Mauad, ela que é muito bem informada, da TV Globo, lá no Atlético Paranaense, dizendo que o Atlético planeja conversar com o Dínamo de Kiev pelo Vitinho. Fluminense e Vasco sondaram o atacante. O jogador de 23 anos, que também se destacou nesta temporada pelo Atlético Paranaense, muito bom jogador,
está emprestado até junho do ano que vem e tem contrato com o time ucraniano até julho de 2026. O Furacão já começa a enfrentar concorrência no mercado interno e externo. No futebol brasileiro, o Vasco e o Fluminense procuraram recentemente o staff do atleta para entender a situação. No mercado europeu, outros 3 clubes, Sevilha, Ajax e Benfica. Ele fez 35 jogos, marcou 2 gols, ambos do Brasileirão, além de dar uma assistência, e variou entre titular e reserva, mas ganhou a posição de Coelho na reta final da temporada com o Filipão. É um jogador bem interessante, jogador versátil, né, um jogador que se encaixaria perfeitamente hoje nas carências do Fluminense, um homem de mais velocidade ali no ataque, pelos lados. Seria ótimo, só que é mais um que se enquadra nessa situação. É jovem, valorizado e tem vários outros clubes na disputa. Então, se realmente muitos clubes demonstrarem interesse por ele, o Dinamo de Kiev provavelmente vai querer fazer dinheiro, vai querer uma venda definitiva. E aí a questão é se o Fluminense vai poder investir ou não. Mas que é interessante, sem dúvida que é muito interessante esse jogador. Vamos aguardar. É que eu falo, sondagem acontece, o Fluminense vai fazer várias agora. Já devia estar fazendo, nem todas vazam. É essa abordagem como foi feita com o Reinaldo. O Reinaldo chegou a ter um início de conversa de fato, e depois acabaram parando, mas enfim, é uma abordagem inicial que você faz para entender a situação do atleta, justamente tempo de contrato, o que ele quer para a carreira no ano que vem, quer ficar aqui, quer voltar para a Europa, enfim, é isso, faz parte do trabalho, inclusive às vezes não é nem através do diretor executivo Paulo Angione, pode ser através até do departamento de scout. Já para fechar aqui, galera, esse vídeo com minha informação, o caso do João Pedro do Sub-23, eu venho trazendo informações para vocês desde outubro, se eu não estou enganado, final de setembro, início de outubro, das minhas férias, que o Fluminense estudava fazer um investimento nesse jogador que se destacou bastante na temporada do Sub-23, foi o maior destaque, fez boas partidas, um jogador bem interessante, mostrou habilidade, mostrou efetividade em muitos jogos. O investimento seria mais ou menos aí, cerca de R$1 milhão por parte dos direitos do João Pedro, não seria a totalidade até onde eu tive essa informação, mas o Fluminense depois de avaliar, depois de passar por uma avaliação da comissão técnica também, o clube decidiu não investir no jogador, portanto ele vai voltar para o Vila Nova. Ele é um jogador de 23 anos, portanto no limite também da categoria sub-23, se o Fluminense faz essa compra e ele não performa no profissional, ele não teria nem como jogar no sub-23, o clube, enfim, teria que ficar com o atleta, talvez isso tenha pesado na avaliação da comissão técnica, da diretoria, então João Pedro voltará ao Vila Nova, não será opção. Eu cheguei a pensar que, assim, um elenco em que, por ser um investimento baixo, por ele ter se destacado, e óbvio, né, seria um salário muito baixo, eu achava que valeria para ser uma opção ali, quem sabe o moleque não consegue mostrar alguma coisa no profissional também. Mas, enfim, a diretoria entendeu que não valia a pena investir esse valor, arriscar, e agora o João Pedro vai voltar, portanto, ao Vila Nova. É isso, galera. Muitas informações aqui neste vídeo. Teremos muitas novidades aí ao longo dos próximos dias. Fiquem atentos. Eu vou ficar aqui, espero me recuperar o mais rápido possível para estar 100% de novo, apurando, correndo atrás de informação para trazer aqui para vocês esses reforços que a gente quer ver tanto. Por enquanto, nem sinal, mas eu acho que em breve a gente vai ter novidade, beleza? Tamo junto, vamos que vamos.